Olá, o Estúdio MP recebe nesta edição a visita do Dr. Fábio Bechara, que é o secretário executivo da Procuradoria-Geral de Justiça. Doutor, é uma grande satisfação recebê-lo aqui para a nossa entrevista. Já ficou mais ou menos consolidado que uma das marcas da atual gestão é a aposta em tecnologia. O que já foi feito efetivamente? Que resultado o senhor teria para apresentar, não só para o público interno, mas para o público externo do Ministério Público, doutor? Eu acredito que, além da renovação do parque tecnológico, que sempre impõe aí um olhar bastante cuidadoso, acredito que nós avançamos bastante no quesito mobilidade, né? No quesito mobilidade, a começar pelas soluções de DocStation e a possibilidade de contratação agora do 4G, né, na época, isso foi no ano passado, que permitiu que os promotores tivessem muito mais mobilidade nas suas rotinas, em audiências externas ou mesmo nas audiências judiciais. Além disso, recentemente, a conclusão do processo de contratação da computação em nuvem, que é o novo pacote do Office 365, que né? Tem feito uma grande diferença para quem já recebeu a instalação do novo serviço. Sem dúvida alguma, porque permite para o usuário, seja ele promotor, seja ele servidor, seja ele estagiário, permite para os nossos usuários internos a utilização por meio de qualquer qualquer equipamento, né? Então isso, sem dúvida alguma, vai se incorporando, vai fazendo com que aquilo que na nossa vida pessoal a gente já conseguiu evoluir em termos de funcionalidade, a gente consegue de alguma forma iniciar um processo também de adaptação e de qualificação do ambiente de trabalho para essas novas rotinas, né? Disso se aproveitarão aqueles servidores que hoje já estão trabalhando no sistema de home office, né, o teletrabalho. Sem dúvida. Isso acaba com o problema de caixas de e-mail lotadas. Isso simplifica o processo de compartilhamento e armazenamento de documentos, permite uma comunicação muito mais interativa entre todo mundo, sem necessidade de deslocamentos desnecessários. Enfim, o valor mobilidade ele acabou sendo, acredito eu, talvez aí o resumo, né, desse conjunto de iniciativas. Sem falar, evidentemente, de outras soluções que literalmente pregam, de certa forma, o fim do papel aqui dentro do Ministério Público, como o SEI, o Sistema Eletrônico de Informação, o RH Digital, o novo ponto eletrônico, que também vige agora para os quase 6 mil servidores aqui dentro. Enfim, eu acredito que a aposta na tecnologia, ela é, de certa forma, uma aposta absolutamente inteligente, faz com que nós respiremos o ar da inovação o tempo inteiro, não é? Que a gente procure adaptar as nossas práticas às melhores práticas em relação àquilo que a gente assiste no mercado, de modo a permitir que a nossa atuação ela seja cada vez mais efetiva. Perfeito. Agora, doutor, o público em geral que está nos assistindo, na verdade, ele recebe uma prestação de serviço, né, por parte do Ministério Público. Em que medida que esse investimento em tecnologia muda a vida de quem está do lado de lá? Olha, na medida em que, se a gente parar para pensar que a tecnologia ela diminui o nosso esforço em cima de rotinas burocráticas, com certeza a nossa gestão de tempo ela acaba sendo mais qualificada. E quanto melhor e quanto mais qualificada a gestão do nosso tempo, mais tempo a gente passa a ter também para poder pensar em iniciativas que são transformadoras, não é? A gente, felizmente, no Ministério Público de São Paulo é bastante pródigo, né, em relação à variedade de iniciativas em todos os cantos do Estado, em todas as áreas. Felizmente, esse é um grande ativo que a gente tem. E, sem dúvida alguma, a tecnologia incorporada a essas iniciativas, naturalmente o potencial de entrega das nossas ações aumenta consideravelmente. Perfeito, ou seja, então é um trabalho, esse investimento vai significar uma rotina mais amena para que o trabalho intelectual possa ser feito, que é isso que faz a diferença. Sem dúvida, eu acredito que existe uma preocupação aqui sistemática, é uma perguntinha, né, que a gente se faz aqui, acredito, o tempo inteiro, que é como melhorar a vida das pessoas aqui dentro. Melhorar a vida das pessoas passa também pelo quesito da tecnologia. Na medida em que a gente consegue fazer com que as pessoas façam as mesmas coisas
em muito menos tempo, com muito menos esforço, de maneira muito mais simplificada, mais transparente, mais segura, sem dúvida alguma, o trabalho intelectual ele acaba sendo bastante favorecido por conta disso. Agora, doutor, os seus colegas, os promotores de justiça, trabalham de uma forma ou de outra, tendo como objetivo o processo, né? E a gente tem a novidade do SISAP, o Sistema de Automação de Processos, o sistema que está sendo desenvolvido pelo próprio Ministério Público, que também vai impactar, né, nessa área da tecnologia. Que novidade o senhor tem sobre esse projeto, doutor? Não, veja, o projeto ele é um projeto que é bastante inovador, não é? E eu diria que o grande diferencial desse projeto é que ele nasce 100% aqui dentro do Ministério Público, não é? Ou seja, nós não seremos reféns de ninguém, todo o esforço de percepção, de compreensão das nossas necessidades é feito pelos nossos colegas e pelos oficiais, pelos servidores, né, que atuam nas promotorias, para que a gente tenha o máximo de fidelidade daquilo que está sendo feito, corresponda exatamente àquilo que a gente precisa no dia a dia, né? Sem dúvida alguma, o SISAP, junto com o SEI, o RH digital, o ponto eletrônico, a nuvem, enfim, todos esses sistemas, eu acredito que eles se entrelaçam dentro desse desafio de gerar cada vez menos esforço para todo mundo, não é? Ou seja, para que o trabalho intelectual ele seja efetivamente prestigiado, né? Para que aquelas rotinas massacrantes elas sejam cada vez mais revistas e eliminadas. E sem dúvida alguma, se a gente projetar isso para o campo econômico, o investimento em tecnologia ele se paga, né, no primeiro ano do investimento. Perfeito. Aquilo que gera de economia de horas, aquilo que gera na economia de renovação de parque muitas vezes, aquilo que gera de esforço a menor, de modo a fazer com que as pessoas se sintam mais motivadas, porque sem dúvida alguma os trabalhos que são muito repetitivos e que geram muitos esforços, eles são altamente desmotivantes, não é? Então, na medida em que a gente começa a iniciar esse processo de descomplicação da rotina, isso sem dúvida alguma vai criar um ciclo virtuoso de um ambiente muito mais qualificado para permitir que as nossas iniciativas elas possam ser melhor sucedidas, ainda melhor sucedidas. Agora, todos esses sistemas geram uma massa de informações absurda. Sem dúvida. Como é que o Ministério Público está se preparando para gerenciar essas informações e orientar o trabalho dos promotores de justiça? Eu acredito que aí, Cláudio, entra exatamente, eu não vou chamar do golpe de misericórdia, mas entra o último item, o último eixo de inovação que nós aqui pretendemos implantar. Nesse mês de novembro, nós vamos fazer a contratação de uma solução de inteligência artificial, de Business Intelligence, que na realidade nada mais é do que um sistema que faz a leitura inteligente de dados. Leitura inteligente de dados significa processar as informações que ingressam nas bases de dados do Ministério Público. Sejam os dados gerados aqui dentro, sejam os dados produzidos por outros órgãos, sejam os dados disponibilizados em fontes abertas, ou seja, que são fontes acessíveis a qualquer pessoa. Na medida em que nós nos acostumamos a formular boas perguntas, para que isso nos permita uma intervenção cada vez mais qualificada, seja no plano estratégico, seja na rotina processual propriamente dita, né? Seja numa investigação que eu tenho em curso, ou num caso que eventualmente que eu quero abrir, ou uma política pública que eu quero eventualmente desenvolver na área de educação, saúde, direitos humanos, enfim. A solução de inteligência artificial, ela propicia exatamente essa alta capacidade de processamento de um grande número de informações de forma automatizada. Que vai dar base científica para a atuação, é menos intuição e mais conhecimento. Eu diria que menos improviso, né? Menos intuição, muito mais precisão. Eu acredito que a gente refina aí muito, né, a leitura e a compreensão das realidades nas mais variadas áreas do saber, né? Isso vale
para a segurança pública, isso vale para a saúde pública, isso vale para a educação, isso vale para a política de assistência. Enfim, aonde eu entender, aonde o Ministério Público entender que há necessidade de consumo de uma informação qualificada, essa solução ela vai permitir exatamente essa alta capacidade de gerenciamento e processamento de dados. Ou seja, de novo, mais uma solução que elimina o esforço, elimina o improviso, gera mais segurança em relação ao dado com o que eu quero me valer para justificar uma opção, uma escolha ou uma iniciativa. Enfim, essa solução ela gera o que a gente define como uma mineração de dados, né? A gente vai ter condições de fazer mineração de dados e eu acredito muito que esse movimento, né, ele fecha esse grande ciclo que vem sendo construído desde o ano passado. Numa das respostas anteriores, o senhor fez menção que o Ministério Público está se alinhando, na verdade, com o que o promotor enfrenta na vida lá fora, né? Até na sua vida pessoal. E parece algo bastante prosaico, mas não é, a recente decisão do Procurador-Geral de Justiça que proporciona ao promotor de justiça voltar agora para o Conselho Superior usando login e senha da sua própria casa, né? É bem lembrado, Cláudio, inclusive isso, porque a própria concepção do voto eletrônico, esse assunto não é novo aqui dentro, não é? Esse assunto há muito tempo já foi objeto de bastante discussão, mas desde o ano passado, quando foi criado o grupo de trabalho pelo Procurador-Geral, que é coordenado pelo Sub de Gestão e Planejamento, Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, essa questão ela é tratada com muito cuidado e sempre tentando levantar todas as possibilidades e toda a leitura necessária, né, para que a decisão do Procurador-Geral ela pudesse ser o mais referendada possível, né? Que é o que aconteceu no momento certo, na hora certa, não é? É uma escolha feita, mais uma aposta na mobilidade, mais uma aposta na simplificação dos processos internos e com uma coerência que eu vejo muito importante. Aquilo que era o mito do token, né? Na realidade, ao se prestigiar o login e senha, está exatamente se prestigiando a mesma lógica de utilização dos outros serviços. Hoje, quando eu me valho do SEI, eu uso login e senha. Quando eu vou no RH digital, é login e senha. No SIS-MP, é login e senha. No CISAP, é login e senha. Na nuvem, na computação em nuvem, é login e senha. Então não faz sentido, não é? E em todos esses ambientes eu também requeiro autenticação, eu tenho a necessidade de gerar um olhar crítico sobre a integridade daquilo que está sendo feito, não é? Então não havia razão do porquê não se desenvolver, se estender também para o voto o uso do login e senha. E com detalhe, ou seja, num conhecimento que é um conhecimento totalmente internalizado, não é? E o Procurador-Geral, a nosso ver, de maneira bastante ousada, fez isso sustentado num parecer técnico bastante consistente e que com certeza vai repercutir de maneira muito positiva, como já tem repercutido pelos inúmeros comentários aí que têm sido feitos, não é? De modo, de novo, mais uma vez, a simplificar a vida das pessoas e tornar a vida das pessoas menos complexa aqui dentro, além daquilo que as nossas rotinas de alguma forma já geram. Perfeito. Doutor, nosso tempo é escasso, eu sei que a gente tem vários outros assuntos, mas já fica aqui um convite. Daqui um tempo eu gostaria que o senhor retornasse para atualizar os nossos espectadores desse investimento em tecnologia que o Ministério Público vem fazendo, que é fundamental. Agradecemos muito a sua entrevista. Eu agradeço, Cláudio, e acredito que a melhor propaganda de tudo isso é viver o dia a dia do que essas tecnologias já estão impactando as nossas rotinas. Acredito que essa seja a melhor propaganda dessas inovações. As pessoas perceberem, ou todos nós percebemos, que efetivamente a gente está num momento de transição cultural em relação às nossas rotinas internas. Perfeito. Muito obrigado, doutor Bechara. Obrigado a você pela sua audiência. Até a próxima edição.